Bom, então eu perguntei aí quem que se vocês fossem fazer uma castração, vocês como é que vocês escolheriam o antibiótico? De amplo aspecto, de acordo com o pós-operatório? Tudo isso vai fazer parte, né? Mas a gente escolhe basicamente de acordo com a classificação da ferida. A gente vai aprender o que vocês falaram aí agora, usar o termo correto. Tá? Então a gente escolhe antibiótico terapia de acordo com a classificação da ferida. Eu não saio fazendo antibiótico, por exemplo, de amplo aspecto. Eu preciso de antibiótico uma cefalosporina de quarta geração para fazer uma castração eletiva. Eu preciso de antibiótico mais forte para fazer uma castração eletiva? Não, né? Então eu tenho que dosar a minha mão para que eu não aumente a resistência bacteriana, para que eu não queime antibióticos desnecessários. Então existem critérios a serem seguidos para a gente escolher um antibiótico, né? Vamos lá. Bom, considerações para a escolha de um antibiótico. A gente escolhe ele é determinado pelo sistema que está envolvido e pelo patógeno mais provável que a gente encontra naquele sistema, tá? Então, a gente vai escolher antibiótico, a gente está falando de antibiótico profilático, ou seja, antibiótico antes de começar a cirurgia, tá? Para evitar que tenha infecção. Então, a gente vai, primeira opção é escolher o antibiótico de acordo com o sistema envolvido. Com o sistema envolvido, eu pressuponho, ou eu já sei por artigos e trabalhos que já foram exaustivamente estudados, que aquele sistema é colonizado pela bactéria X, Y, Z. Tá? Então, essa é a minha primeira escolha. É claro que eu tenho que ter bom senso. Se eu tenho animal que tem problema hormonal, que tem problema de pele, né, doenças o tempo inteiro que acometem a pele, aquela flora vai estar modificada. Então, e outra coisa que eu tenho que levar em consideração, esse animal já tomou antibiótico várias vezes? Qual antibiótico que esse animal tomou? Para eu não usar o mesmo, tá? Porque possivelmente pode ter resistência bacteriana. Pode ter resistência ao antibiótico. Eu posso escolher também de acordo com a cultura e antibiograma. A gente vai ver que uma condição, uma classificação de ferida é obrigatório que a gente peça cultura e antibiograma. Assegurar que o antibiótico atinja o alvo específico, né? Por exemplo, esse dedo podre aqui, ó, não tem circulação. Você acha que o antibiótico vai chegar lá? Não, não vai chegar lá. Às vezes você faz um ponto de pele bem apertado e aí isquemia a borda da ferida, o antibiótico vai chegar lá? Não, não vai chegar. Então eu tenho que pensar em tudo. Eu tenho que pensar nas consequências. Eu tenho que fazer um ponto bem feito, que é para poder não comprimir a área, de fazer uma isquemia na área e não chegar antibiótico, tá? Existem as condições excepcionais, que é o Kinder Ovo, que a gente abre algumas coisas que a gente não sabe o que é, acaba se deparando com abscesso, né? Tá lá um tumor no cachorro, e aí a gente vai abrir achando que é um lipoma, que é alguma outra coisa, uma massa, e aí acaba sendo um abscesso, e aí contamina tudo, né? A gente tem que estar preparado para essas situações. Vou fazer cultura antibiograma, mas não vou deixar esse animal sem antibiótico, né? E a escolha aí de acordo com a flora, né? Quais são as bactérias mais presentes aí na flora, aonde a gente vai incidir. Por exemplo, tártaro, né? A gente sabe que tártaro é bactéria pura, né? Então,
eu tenho que usar um antibiótico que vá me fazer uma cobertura. A gente limpa tártaro com normalmente com bisturi, com aquela canetinha ultrassônica, com vibração ultrassônica, né? Que aí aquilo pulveriza a bactéria e aí aquilo espalha a bactéria pelo centro cirúrgico inteiro, pela boca inteira, aquilo acaba caindo na circulação, que é a mucosa. Então a gente tem que prevenir esse tipo de complicação. Bom, considerações para a escolha do antibiótico. A gente já falou do sítio de ação, né, da flora envolvida. Agora existe uma outra coisa que é muito importante, né? Qual é o tempo perfeito? Qual é o tempo ideal para fazer o antibiótico? Quanto tempo antes é possível a gente fazer antibiótico? Em caso de cirurgia eletiva, pode ser feito 24 horas antes para prevenir infecção transoperatória e reduzir o custo da clínica? Pode? O que vocês acham? É melhor fazer 24 horas? É melhor fazer 2 dias antes? Começar 30 minutos antes? 1 hora antes? Começar assim que terminar a cirurgia? Qual é o melhor momento que vocês, empiricamente, aconselhariam a fazer um antibiótico, por exemplo, nessa castração da cadela que vocês agora já sabem que é de acordo com o sistema e com a flora envolvida? Quanto tempo antes vocês fariam um antibiótico para fazer uma castração? Pode responder. 30 minutos? 30 minutos é o ideal, né? Tem vários estudos. É claro que de acordo com a farmacocinética da droga, né? A farmacodinâmica. Então, de qualquer forma, os antibióticos que a gente mais usa são cefalexinas, cefalosporinas, né? Ceftraxonas. Esse grupamento se adapta melhor fazendo 30 minutos antes, tá? Então, com algumas exceções, tá? Por exemplo, para a cadelinha que vocês vão castrar, 30 minutos é o suficiente. Agora, para um tártaro, a gente começa 24 horas antes da cirurgia, tá? Para que quando chegue o animal na clínica, o pico de concentração desse fármaco já está no seu auge, tá bom? Não adianta eu fazer antes da cirurgia, meia hora antes, porque não vai estar 30 minutos no seu pico de ação, tá bom? Então a gente tem que ter essa consciência, tem que entender das drogas, tá? A gente tem que entender da farmacocinética e farmacodinâmica dos antibióticos. Uma das coisas mais importantes que vocês não podem esquecer jamais em farmacologia, né, é mecanismo de ação de antibiótico e analgésico anti-inflamatório. Vocês vão usar isso igual água, né? Então, vocês têm que estar com isso na cabeça o tempo inteiro. Né? Como alguém falou, né, a escolha é de acordo com o aspecto, né? Eu vou dar um tiro de canhão para matar uma mosquinha? Não, né? Lá no Rio a gente vê muita gente fazendo castração e aplicando convênio. Convênio é uma cefalosporina de 4ª geração, é um baita do antibiótico, né? Então não tem a menor necessidade, porque a castração é uma ferida limpa. A gente vai ver as classificações já já. Então não se faz isso, né? Existe um critério. Por que às vezes as pessoas, a gente vê aí nos projetos, vê as pessoas que não seguem os cirurgiões que não seguem todas as normas bonitinho, vai lá e dá uma penicilina, benzatina, né? Dá uma bezetacil no paciente, xotapen, agropen, esses antibióticos de grandes animais para pequenos. É um tiro de canhão, né? Por quê? Porque não está seguindo as normas, né, de asepsia e antisepsia, não está fazendo a coisa como deveria ser feita, e aí ele precisa dar um tiro de canhão para corrigir tudo aquilo que ele não seguiu, né, adequadamente. E quais são as consequências disso? Criar resistência, né? Uma hora esses antibióticos não vão fazer efeito, uma hora a gente vai precisar de um antibiótico mais forte, não vai ter, e aí a gente acaba ficando de mãos e pés amarrados. O importante é a via de administração, né? Eu perguntei quanto tempo antes.
a pergunta que vocês deveriam me ter feito é, professor, por que via? Né? A administração da via vai fazer diferença, endovenosa, intramuscular, oral, subcutânea, né? Normalmente, quando a gente fala de antibiótico 30 minutos antes, é via endovenosa, tá? Tem alguns antibióticos que a gente usa, porém, a gente usa com receio e com cautela por conta de reações que esses antibióticos podem causar, mas a gente já vai ver isso. Considera escolha de antibiótico também, como alguém falou no pós-operatório, né? A gente deve prosseguir com esse antibiótico, né? Por quanto tempo? 48 horas após desaparecer os sintomas. Se não tem sintomas, né? O que a gente usa como ponto de referência, pessoal? Para suspender um antibiótico aí no pós-operatório. Por quanto tempo vocês passariam o antibiótico por uma cirurgia de castração eletiva? 7 a 10 dias? 7 a 10 dias. Por que 7 a 10 dias? A cicatrização da incisão? Eu picotou aqui, mas eu acho que está certo. Repete. Cicatrização da incisão? Cicatrização da incisão. A gente escolhe de 7 a 10 dias porque tem fio de sutura lá, né? Então, quando a gente vai dar os pontos, você vai tirar os pontos com 7 a 10 dias e aí você faz antibiótico por 7 a 10 dias, né? Eu não passo 5 dias porque tem fio de sutura, tem risco de contaminar. O nosso paciente não tem uma consciência, ele vai querer lamber, ele vai querer esfregar. E o proprietário também, às vezes, tem menos consciência do que os nossos pacientes. Nem o proprietário, né, Andrei? Não é isso que eu estou falando. Às vezes o proprietário tem menos consciência do que o nosso paciente, né? Porque o nosso paciente, ele é irracional. Se está incomodando, ele vai querer morder para arrancar o que está incomodando. E o nosso paciente se sente incomodado de ver o cachorro com abajur, né? Com colar elisabetano, com roupinha. Aí ele vai querer, ele vai dormir tão desconfortável, como que ele vai dormir com isso na cabeça? Aí tira a roupinha, o abajur para dormir. E às vezes tira, porque de noite ele fica batendo, dorme com o cachorro, né? Fica batendo no quarto e o cara não consegue dormir. Aí ele tira o abajur, né? Tira o colar elisabetano. Aí ele passa a noite toda lambendo a ferida com aquela boca podre de tártaro, contaminando toda a minha ferida. Aí complica, né? Então a gente tem que manter antibiótico por conta disso. Porque teoricamente, gente, aqui não se faz isso, né? As nossas referências de livro são americanas, né? É o Teresa Fossos, é o Bogerrat. Então, ferida limpa, nem se recomenda fazer pós-operatório, fazer antibiótico, mas eu não tenho coragem, porque a gente não tem legislação que nos proteja, né? A culpa é sempre nossa, né? Abriu ferida, contaminou, não, mas ele lambeu, a senhora botou o colar, a senhora fez isso. Vai dizer que fez, né? E aí a culpa acaba caindo nas nossas costas. Então, eu não tenho coragem. Eu passo antibiótico para todos os pós-operatórios. André, qual que é o antibiótico mais recomendado no caso de uma castração? Para não ser tão forte e também nem tão fraco. Vamos ver isso agora. Agora nós vamos falar por sistemas, e aí cada sistema existe um tipo específico de antibiótico, né, para que a gente possa não queimar essa etapa. Então, eu classifico as minhas feridas de acordo com o grau de contaminação, que é 10 elevado à quinta potência, né? Então, as feridas limpas, por exemplo, normalmente eu tenho uma taxa global de infecção de 5%. Mesmo você fazendo tudo perfeito, eu tenho 5% de chance de ter uma contaminação, tá? Então, você não pode falar para o proprietário, para querer vender um serviço, não, tem risco não, é tranquilo, isso aí faço com o pé nas costas, de olho fechado, porque 5% existe de risco em qualquer cirurgia.
As feridas elas são classificadas como limpo, contaminada, contaminada e suja, né? Então vamos lá. A ferida limpa é uma ferida sem trauma, sem inflamação e sem infecção. Como assim, professor, se a cirurgia é um trauma? É aquela feita com bisturi, tá? É aquela feita pelo cirurgião. Porque para gerar inflamação, a gente vai ver na aula de cicatrização que existe um tempo, né? Existe um período que vai ocorrer esse processo de cicatrização, essa inflamação. Então, a ferida, ela limpa, sem trauma, sem inflamação e sem infecção. A ferida limpa contaminada, ela já tem um processo infeccioso ou inflamatório in situ, ou seja, é aquela ferida aberta, aquela ferida que já chega, é um corte, né? Ou você vai operar, por exemplo, um intestino que está com corpo estranho, já tem um machucado ali, tá? Já tem uma reação inflamatória, vai operar uma mastectomia que já tem um tumor, já tem uma reação inflamatória ou infecciosa, tá? Desculpa, eu falei ferida limpa contaminada, aquela que já tem um trauma, não. Já tem um trauma, não é uma ferida, é um processo infeccioso ou inflamatório. Tá? A ferida contaminada é o trauma que chega aberto na clínica. O animal se machucou, se rasgou, se cortou, e aí ele chega com aquela ferida aberta. Uma ferida aberta, normalmente, vai ser sempre uma ferida contaminada. Tá? A ferida limpa contaminada são feridas que têm, por exemplo, um tumor, é uma ferida que tem um corpo estranho no intestino, tá? Que está causando uma lesão inflamatória. É uma ferida que tem um processo infeccioso local, tá? E a ferida contaminada é aquele trauma aberto, a ferida com trauma aberto. E a ferida suja, gente, a ferida suja é aquele trauma que já tem pus, tá? Ou até mesmo um abscesso. Uma piometra é uma ferida purulenta, não é um trauma aberto, né? Quer dizer, não é nem um trauma, né? Porém, é uma ferida purulenta. Então, é uma ferida suja. Tá? E a gente vai ver a conduta agora com cada ferida. Bom, taxa de infecção aí vai de 0 a 4%, né? Eu botei 5 lá, mas a maior parte da literatura recomenda 4%. Então, nenhuma castração é isenta de risco, tá? Essa taxa reduz quando a gente aplica o antibiótico 30 minutos antes do procedimento cirúrgico. Se o procedimento for inferior a 90 minutos, tá? Então tem a questão do tempo de cirurgia também. Existem alguns fatores importantes para você aumentar o risco de contaminação. O tempo do antibiótico que você vai fazer, o tempo do procedimento, a quantidade de pessoas que estão no centro cirúrgico. Tudo isso influencia. E o tipo de cirurgia, se sangra muito ou não, né, que a gente chama de cruenta ou incruenta. Então, tudo isso, de contaminada ou não, você vai mexer no intestino, tudo isso gera um maior risco de contaminação no pós-operatório. Bom, ferida limpa, OSH. Eu vou tirar aqui mastectomia, tá? Mastectomia, peraí, deixa eu voltar. E tegumento. Tegumento, a gente vai fazer castração. Vamos botar só a castração, tá? Risca. Mastectomia. É uma ferida. Ó, risca mastectomia. Por quê? Normalmente mastectomia tem tumor, não é? E tegumento tem que ter uma patologia associada, né? Tem que ter uma neoplasia, a não ser lipoma, né, gente? Eu botei tegumento por lipoma, mas lipoma não gera reação inflamatória, é um tecido de gordura, mas eu acho que vai confundir vocês, tá? Então tira. Vamos deixar como exemplo só SH, tá? A mastectomia,
Se tem tumor, já deve ter uma reação inflamatória ou infecciosa. Normalmente, as células tumorais, elas causam uma certa reação inflamatória. A não ser que seja um tumor muito pequenininho. Mas, de qualquer forma, vai haver uma reação inflamatória naquele local. Tegumento. Eu poderia até deixar mais se a gente colocasse lipoma entre parênteses, né? Porque lipoma não causa alterações ou reações inflamatórias, né? Mas normalmente o que a gente faz em tegumento, né? Pele, biópsias de pele, neoplasias cutâneas, então tem que tirar porque seria uma ferida limpa contaminada, na verdade. Protocolo para uma OSH, né? O que a gente normalmente usa é cefazolina, 20 mg por quilo, se for uma ceftriaxona, 30 mg por quilo, né? IV 30 minutos antes da cirurgia, 2 horas depois e 8 horas depois da segunda administração. Tá? Então, por exemplo, chegou para operar uma castração eletiva, OSH, ovário salpingo histerectomia. 30 minutos antes, 20 mg de cefazolina. A cirurgia, por algum motivo, durou 2 horas. Né? Aí você repete 2 horas depois. Qual é o próximo horário? Olha como é que é importante você explicar isso na receita. Que horas que ele vai tomar um antibiótico? Pode tomar de noite. Ele tem que tomar 8 horas depois da segunda administração ou da primeira administração da cefazolina que ele tomou 30 minutos antes. Né? Então, isso tem que ser passado para o proprietário. Senão, a curva de antibiótico vai descer e o animal vai ficar descoberto. Tá? Então, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Deixa eu apagar aqui. Então, riscou aí tegumento e mastectomia. Limpa contaminada, eu já tenho um grau maior de 4,5% a 9,5% de chance de ter complicação de infecção na minha cirurgia, tá? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. E o que se faz? Antibiótico, tá? Qual antibiótico? Vai de acordo com se eu estou operando o sistema respiratório, digestivo, urinário ou reprodutor. Então, a profilaxia deve ser feita de acordo com a flora. Não adianta a gente ter uma ferida contaminada e você aumentar a dose. Você tem que escolher um antibiótico específico para cada sistema. Por exemplo, sistema digestivo, eu vou associar o metronidazol que tem bactéria anaeróbica. Tá? Então, é você escolher o antibiótico certo para aquele sistema. Né? Não ficar aumentando a dose de acordo com o grau de piora na classificação da ferida. 30 minutos antes da cirurgia também. Então, uma limpa contaminada para sistema urinário. A gente sabe aí que tem bastante bactéria Escherichia coli, Streptococcus e algumas anaeróbicas. Então, quem me perguntou sobre antibiótico, sistema urinário, a gente pode usar uma enrofloxacina 10 mg por quilo, IV diluído e aplicado lentamente. Assim como eu posso usar para reprodutor, para castração, tá? Uma enrofloxacina segura bem. Mas o que vai me limitar em relação à castração a gente usar uma enrofloxacina, pessoal? Alguém pode me dizer? Quando eu não uso? Mesmo em urinário e reprodutor? Vocês acabaram de dar farmaco, gente. Quando o animal tiver menos de 1 ano. Por quê? Depois vocês pesquisam aí. Ferida limpa, contaminada.
limpa contaminada, ainda sobre os sistemas, né? Se eu tenho operar um fígado, se eu tenho um tumor de fígado, se eu tenho uma lesão inflamatória no fígado ou no intestino, vamos falar de fígado primeiro. Eu posso usar ampicilina 22 mg por quilo 30 minutos antes da cirurgia, tá? Bactérias mais encontradas gram-negativo e gram-positivo, eu tenho até algumas anaeróbicas, streptococcus e bacilos. Se eu tenho anaeróbico, a gente pode associar também o metronidazol, tá? Que a ampicilina ela não tem ação tão efetiva com anaeróbico. Sistema digestivo, limpa contaminada. A gente tem cavidade oral, que vai modificar um pouco a nossa conduta, tá? Por quê? Porque cavidade oral, eu não estou falando de tumor, né? Eu estou falando de uma mucocele salivar. A gente tem que pensar que o nosso paciente tem o quê? Tártaro, né? E tártaro eu já falei que a gente usa aí uma esperamicina com metronidazol 24 horas antes da cirurgia, tá? Fora isso, a gente não for uma limpeza periodontal, a gente pode usar aí uma cefazolina 20 mg por quilo, né? E aí a gente pode dar continuidade no pós-operatório, BID ou TID, tá? No esôfago, ampicilina, 22 mg por quilo, na indução e 2 horas depois, 8 horas depois, né? Porque normalmente cirurgia de esôfago demora bastante, tá? Principalmente se for esôfago torácico. Agora, no estômago e intestino, normalmente a gente já usa algo um pouco mais forte do que uma cefazolina, né? A gente já usa uma ceftriaxona e o metronidazol, ceftriaxona 20 mg a 30 mg. Na verdade, ela vai de 20 a 50 mg por quilo, tá? IV e metronidazol de 15 mg por quilo. A gente só diminui a dose do metronidazol quando a gente tem um paciente hepatopata. A gente faz essa dose pela metade, né? Que o metronidazol causa uma sobrecarga no fígado e aí a gente diminui um pouquinho essa dose, tá? Sistema respiratório, a gente tem aí estafilococcus, alguns bacilos gram-negativos. Cefazolina também pode ser usada 30 minutos antes. Aí 1 ou 2 vezes no intervalo de 4 a 6 horas, porque cirurgias torácicas também são demoradas, tá? Tem outros? Tem. Né? Principalmente quem usa bacilos gram-negativos, tem outros? Tem, mas anaeróbicos, né? Se tiver envolvimento com anaeróbico, a gente vai associar um clavulin, por exemplo, que é amoxicilina com clavulonato. Lá no sistema digestivo, professor, podemos usar clavulin? Podemos, mas o clavulin tem alta reação alérgica, né? Os animais podem fazer isso no início de uma cirurgia complicada. Então, por isso que a gente associa metronidazol com ceftriaxona. E aí, no pós-operatório, você pode continuar com isso ou você pode passar aí para um clavulin da vida, tá? Vamos usar um clavulonato. Tem outros para o sistema respiratório, e para o sistema urinário também, né? Eu tenho cipro, eu tenho levo, né? Mas esse antibiótico a gente não normalmente usa para pré-operatório, a gente usa para pós-operatório. E também pode ser usada a azitromicina aí no sistema respiratório, mas também é usado para pós-operatório, não é usado como profilaxia de infecção. Já a ferida contaminada são aquelas abertas com traumas, né? Ela já tem uma taxa de 5 a 28% de complicação. É aquela ferida que tem grande chance de abrir depois que você fecha, né? Porque está contaminada, vai virar um abscesso, vai drenar pus, e aí vocês já sabem que a ferida que o maior causador de descência de sutura é a contaminação, tá? Você pode aí fazer uma cultura antibiograma para ver que tipo de flora está envolvida com a ferida cirúrgica e direcionar o seu tratamento, tá? E aí eu tenho as feridas sujas, são 100% a taxa de complicação, porque ela já está purulenta, né? E é o mandatório aí fazer a cultura antibiograma, tá? Aquela ferida
Mordida de cachorro, provavelmente ela começa com uma ferida contaminada e vai se tornar uma ferida suja porque a boca do animal é muito contaminada, principalmente se a gente der ponto, né? Vai virar um abscesso. Então, a carga microbiana é muito grande. Então, é obrigatório aí fazer uma cultura antibiograma e a taxa de infecção aí é quase 100% porque é pus, né? É quase não, é 100%. Você pode fazer a lavagem, limpeza da ferida. E aí, gente, dá ponto ou não dá ponto na mordida de cachorro? Não, Não se deve dar ponto, né? Mas e aí, se tem uma tem que face... deixar aberto, né? E se tiver um pedaço da cara caindo, dá ponto ou não? Tem que dar ponto, né? Você pode dar ponto e deixar uns buracos para poder drenar, porque se você fechar tudo, aquilo ali vai virar uma bola de pus, né? Então, realmente tem que não dar ponto, só se tiver uma faixa de tecido aí que vai cair, ou tiver pendurada, você dá uns pontos bem espaçados para poder, pelo meio, drenar a ferida, tá bom? Poderia, nesse professor, caso, colocar um dreno? O ideal é colocar um dreno, tá? Colocaria o dreno e fazia a sutura. Coloca o dreno e faz a sutura. Agora, a gente tem que tomar cuidado com o dreno, que o dreno é uma via de mão dupla, né? Tanto entra quanto sai, né? Então tem que ter uma asepsia muito boa e um cuidado muito bom com o dreno. Eu não gosto de colocar dreno e mandar para casa, porque normalmente o proprietário não vai ter um cuidado tão grande quando a gente tem no animal internado, né? E vai requerer fazer lavagens constantes, porque aquilo vai drenar bastante secreção. Então pode colocar um dreninho aí sim, com certeza. Andrei, Oi. estava pesquisando aqui Hum. sobre a enrofloxacina Uhum. e aqui fala, quero saber se é isso mesmo, tá? Tá. E aqui fala sobre o crescimento, porque para não utilizar em animais jovens, na fase de crescimento, porque afeta a cartilagem. É isso? Muito bem, parabéns. Parabéns, é isso mesmo, tá? Então a gente não usa a enrofloxacina em filhotes, né? E a maioria das castrações que a gente faz são em animais jovens, né? E até 1 ano, tá? Essa limitação aí que a gente usa até 1 ano. A partir de, se o animal tem mais de 1 ano, usa. Se não tem, não usa, tá? A partir de 1 ano Ok. eu posso usar. Até 1 ano eu não posso usar. Que realmente altera o crescimento de cartilagem, tá? Existem alguns outros problemas, mas aí são individuais com experiências de veterinários, já que animais ficaram cegos, ficaram surdos com o uso de enrofloxacina e tal. Mas é uma possibilidade, tá? Mas é muito pequena. Bom, então o que é o ideal, pessoal? É o antibiótico 30 minutos antes de regra, antes da cirurgia. Quem é que deve aplicar esta porcaria na cirurgia? O anestesista, enquanto pegou a veia, a primeira coisa que ele tem que fazer antes de sedar o bicho é fazer o antibiótico, tá? Por quê? Para dar os 30 minutos, né? Porque ele pega a veia, aí seda, aí tricotomia, prepara a equipe. Então, pegou a veia, antibiótico. Vai fazer antibiótico, aí depois vai fazer analgésico, vai fazer não sei o quê. Para dar tempo, senão não vai dar tempo, tá? Aqui é só um quadrinho para a gente ter uma noção das cefalosporinas, tá? De primeira, segunda e terceira geração, né? A gente usa aí né? Pega todo mundo, tá? Mas o que normalmente lá a gente estava falando, uma cefalozolina é de primeira geração, tá? Segunda geração, nós temos essas cefalosporinas e terceira geração a ceftriaxona, que é o que a gente mais usa, né? Só para vocês terem noção de que grau pertence, né? De que geração ela pertence. Qualquer conduta diferente
né, do que a gente passou agora, tem que ser analisado caso a caso e tem que ser usado com critério, tá? Então, tem alguma coisa diferente disso? Vamos examinar, vamos olhar e vamos determinar, né? De acordo com tudo que a gente colocou lá. Fugiu de alguma sequência do que a gente viu até agora, a gente analisa e escolhe o antibiótico. Bom, tudo isso aí, então vou passar para vocês algumas coisas importantes aí. Epidemiologistas que fizeram alguns trabalhos, então eles indicam lá proporção de pacientes que receberam antibiótico 1 hora antes da incisão, pacientes que receberam antibiótico de acordo com o preconizado e pacientes que receberam 24 horas, foram suspensos com 24 horas. Então, se a gente seguir aí esses critérios, a gente vai ter aí 100% de cobertura, tá? Então aí, só para fazer, então o que a gente pode concluir? Como é que a gente pode, um resumozinho de tudo, né? Qual é a nossa profilaxia? Qual é a nossa estratégia de resultado? Né? Droga certa, início adequado e término adequado, né? Respeitando os indicadores, né? Que são a classificação das feridas, tá? De acordo com os sistemas, e aí a gente tende a ter tudo de maneira tranquila, sem complicação, tá? Não é normal ter infecção no pós-operatório, não é normal ter infecção em qualquer cirurgia, né? A gente viu ali com a classificação, tem o maior risco, né? Quanto mais contaminada, maior o risco. Porém, numa cirurgia eletiva não é normal eu ter esse tipo de complicação, tá? Então, a gente tem que ter parcimônia ao escolher um antibiótico. Vou colocar um caso aqui para a gente começar a raciocinar em cima desses casos. Paciente submetido a colectomia esquerda, videolaparoscópia, videolaparoscópica. A classificação desse procedimento. Bom, uma colectomia esquerda, eu preciso do motivo, né? Normalmente, quando se faz colectomia esquerda, isso é uma referência humana, normalmente se faz por diverticulite, por tumor, né? Se tem isso, tem o quê? Reação inflamatória. Então, qual seria a classificação da ferida? Cric, 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 cric. Limpa contaminada? Por conta da reação inflamatória? Limpa contaminada. Concordam? Sim. Limpa contaminada. Qual o antibiótico, qual a conduta profilática de antibiótico terapia que a gente faria para operar um colo com um tumor, por exemplo? Qual antibiótico e quanto tempo? Cefalexina, 30 minutos antes da Uma cirurgia. ceftraxona associada a... Metronidazol. Isso aí, né? Porque tem anaeróbico, tá? Então tem que fazer os dois. Gente, digestivo sempre os dois, tá? Ceftraxona com metronidazol. Uma cefalosporina com metronidazol, tá? Vai operar digestório, sempre os dois, tá? Não esqueça. Paciente submetido a uma esplenectomia, ruptura por trauma fechado. Qual a classificação da ferida? Contaminada? É trauma fechado. Acho que essa é limpa. Poderia ser se fosse só o baço sem reação inflamatória e ruptura.
É limpa Ah, sim. contaminada Limpa também. contaminante. Ah, limpa contaminado. Limpa contaminada. Por quê? Tem um trauma, tem uma reação inflamatória, tem um trauma, né? Ou seja, por mais não é contaminada porque está dentro da cavidade, tá? O baço não tem que ter nenhuma, ele tem uma flora, mas normal. Não é um intestino, não é uma ruptura de intestino para a gente dizer que contaminou, que tem várias bactérias, né? É um trauma, é uma ruptura traumática fechada. Por que que eu quis dizer que podia só botar trauma? Rompeu. Se rompeu, sangrou, tá? Sangue também propicia o quê? Reação inflamatória, irrita o peritônio. Então, é limpa contaminada, tá? Qual é a conduta profilática? Antibiótico 30 minutos antes. E aí você escolhe ceftriaxona, pode até associar um metronidazol ali por conta da irritação peritoneal para evitar uma peritonite, tá? Tranquilo? Tranquilo. Então, eu vou parar de gravar. Se tiver alguma pergunta, me façam. E